Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Tudo Bom bem? dia. Tudo bem? Tudo jóia. É uma grande alegria de estar aqui de novo no meio de vocês todos, abraçando vocês e tentando colaborar de alguma forma com a escada do céu. É difícil de falar depois que o mestre fala, né? Que o mestre chega aqui e dá todas essas notícias, que a gente até se sente pequenino, né? Mas eu queria começar com aquela invocação ao Espírito Santo que o Padre Gobi recebeu de Nossa Senhora e que diz que se nós repetirmos 3 vezes essa invocação, o Espírito Santo vem voando. Vinde, Espírito Santo, pela poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Eu vou pegar um gancho aqui do Sálvio, que me fez lembrar, no meu tempo de criança, não sei que idade eu tinha, mas a nossa mãe pegava nós pela mão, 3 irmãos, de escadinha, e saía a caminhar com a gente à noite pela rua, nas redondezas da nossa casa. E aí ela parava assim, tinha uma casa, uma luzinha, e ela dizia: que problemas será que tem nessa casa? Nós não respondia. Caminhava mais um pedaço, ela parava noutra casa e dizia: que problemas tem nessa casa? E assim eu caminhava toda ida e volta na nossa rua lá. E eu pensava assim, mas por que problemas? Eu não vejo problemas. Por que tem problemas? Eu sou feliz, sou uma criança que não tem problemas, na minha casa eu não vejo isso. O que minha mãe está vendo? Mas a gente não falava nada, né? Isso faz muito tempo, e naquele tempo já tinha muitos problemas das casas, né? E eu ia dormir de noite e pedia para Deus: eu não quero crescer, eu quero ficar criança, porque os grandes só têm problemas. Né? Eu quero ficar sempre criança, que eu sou feliz assim. Né? As crianças são inocentes, são felizes, né? E são maltratadas hoje em dia ainda, né? E a gente tem mais esse problema. Outra coisa que se falou ontem aqui sobre o casamento, né, Quadros? O nosso saudoso Padre Álvaro, que foi nosso primeiro diretor espiritual durante 12 anos na Cidadãos do Infinito, ele sempre dizia: vocês vêm confessar, mas confessem os pecados de vocês, não os pecados dos outros. Porque aqui vêm as pessoas confessar os pecados dos outros, se queixar da mulher, dos filhos, né? Se queixar da vida, e não contam os seus pecados. Né? Então, eu quero dizer para vocês, João, o Sálvio, Marilene, essa foi a família que Deus deu para vocês. E com essa família vocês vão ter que ir até o fim. Então, Deus te deu essa família, e essa é a família com que você tem que lidar. E ele dizia mais: qual é a responsabilidade do marido e da mulher no casamento? Você sabe? Qual é a primeira responsabilidade do marido num casamento? É salvar a alma da esposa. E vice-versa. A responsabilidade da esposa é salvar a alma do marido. É
a primeira responsabilidade que tem no casal. Mas os casais estão em guerra, né? Estão em guerra. Eles não estão conseguindo mais conviver. E uma coisa que também o padre falava, e que ontem o Luiz também falou, que casamento só dá certo entre 3. Se não tiver Deus, o casamento não dá certo. Ele pode até durar, mas no final ele não deu certo. Então, e é difícil os casais hoje, os casamentos durarem por causa desta falta de Deus. E eu tenho que falar hoje sobre esse tema, né, do canto. Somos filhos do mesmo Pai. Ora, esse canto já disse tudo, então eu não preciso nem falar muito, né? Se somos filhos do mesmo Pai, nós somos irmãos, né? E como irmãos nós temos que conviver, temos que viver e conviver, e temos uma missão. Então nós vamos meditar um pouco, além de meditar à luz da palavra, nós precisamos meditar à luz da nossa vivência na igreja e o que significa para nós essa convivência como irmãos na fé. Nós ouvimos todo dia nas orações, nas homilias, né? Essa coisa que nós temos que ser irmãos, né? Temos que cuidar dos mais necessitados, etc. e tal. O nosso atual diretor espiritual, ele fala muito que a igreja está tentando alcançar mais fiéis com várias táticas, né? Começaram nas campanhas da fraternidade, né? Com buscar, igreja em saída, igreja samaritana, igreja sinodal, né? E agora estão falando em amizade social, para ver se vem mais gente para a igreja. E nós sabemos que os católicos de IBGE são a maioria no Brasil, né? São os católicos de IBGE, que declaram no censo que são católicos. Mas apenas 2% desses são católicos de catecismo, de missa, né? 3% desses católicos já foram para outras seitas. Então, o nosso universo para evangelização é de 95% dos católicos que estão à deriva. Então, e como nós temos o melhor produto para vender, nós temos o melhor produto do mundo para vender. Sabe qual é? A salvação. E nós temos medo, vergonha, respeito humano. Até se fala que não se pode fazer proselitismo, né? Então, nós ficamos, né? Até um determinado presbítero disse outro dia, esse casal está vivendo uma união estável, ilícita, mas você não pode falar para ele que eles deviam casar, porque se ele casar e não dar certo, você é culpado. Né? A gente tem ouvido e visto tanta coisa que a gente tem que rezar mais, né? Rezar mais. Então, nós, como católicos, né, nós temos que nos preocupar, né, com os outros, e que é o que nós fazemos muito lá, é rezar, interceder pelo mundo todo, esquecendo da gente. Então, as nossas tardes de intercessão são exatamente para isso. Diante de Jesus Eucarístico, nós intercedemos pela humanidade, por
todos aqueles que nos pedem, suplicamos diante de Jesus. E a gente aprendeu aqui no Salvai Alma, a gente aprendeu a rezar. E Nossa Senhora disse, vocês têm que rezar e ensinar a rezar. É o que nós tentamos fazer lá. E agora nós estamos também fazendo adoração, né? Já há muitos anos, todas as sextas-feiras, 12 horas de adoração, e nós temos um retiro agora no final da semana, dia 28, com o título Os Frutos da Adoração Eucarística. Então, o nosso tema, o nosso lema hoje também é adorar e ensinar a adorar. Em geral, o católico não sabe fazer isso. Nas nossas igrejas não existe isso praticamente. O padre da nossa paróquia disse outro dia, não adianta eu boto lá o Santíssimo, 15 minutos lá, o povo fica conversando, entrando, saindo, e eu não boto mais, pronto. Né? Ninguém respeita e nem sabe o que significa. Então, a nossa tarefa é muito grande. Nós aqui estamos no meio de um seleto clube, né? Que é fácil de falar, né? Mas se você chega numa plantação de repolho, assim, que tem aquelas cabeças tudo com os olhinhos assim, né? O padre Álvaro dizia, tu vai dar palestra, tu faz de conta que é uma plantação de repolho, porque senão tu vai ficar nervoso. Tu faz de conta que é tudo cabeça de repolho que tem lá, daí tu fala o que tu quiser. Né? Bom, na cultura tradicional, nós sabemos que o relacionamento entre pais e filhos, ele dentro das famílias, existe esse relacionamento e a cultura do amor, né, entre pais e filhos, etc. Né? E tem, principalmente ainda subsiste na cultura oriental, que dentro de casa a mãe é a caridade e o pai é a justiça. Quando o filho faz uma arte, ele corre para o colo da mãe, por medo do pai. Devia ser assim, né? Mas hoje a gente não sabe mais quem é o pai, quem é a mãe, e não tem mais muito isso, e o movimento feminista está invertendo tudo, né? E os filhos não sabem a quem obedecer, a quem correr. A mãe é a caridade. Vamos olhar para Nossa Senhora. Ela vai lá interceder junto ao pai. O pai muitas vezes tem vontade de baixar o braço. Aí a mãe interfere, o pai volta atrás. E assim deveria ser nas famílias. O pai fica para executar a sentença e a mãe faz a defesa do filho. Isso é tanto na terra como no céu. Funciona desse jeito. Mas se nós olharmos na Bíblia, nós vemos lá em Isaías, que diz assim, mas agora, Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos o barro e Tu o nosso oleiro. Todos nós somos obras de Tuas mãos. Esse versículo nos revela que somos formados e moldados por Deus com a ternura de um pai que ama e cuida dos seus filhos. A palavra amor, amar e cuidar, ela é muito fácil de entender quando a gente vai no médico, né? O médico trata, mas Deus cuida. Tratar e cuidar, né, tem muita diferença. O médico trata o seu cliente, mas a mãe cuida, Deus cuida. E desde o início da criação, Deus se apresenta como um pai amoroso que cuida e modela a sua criação com amor. Essa palavra amor, ela está muito deturpada hoje, né? Mas vocês guardem essa palavra, a
para mais adiante. Já no Antigo Testamento, Deus fala de Israel como seu filho primogênito. Ele protege, corrige, cuida, guia e, acima de tudo, ama o seu povo. E no Novo Testamento, já Jesus nos ensina a chamar Deus de Pai. Quando ele nos ensinou a rezar o Pai Nosso, ele não disse Pai meu, ele disse Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu. Ele não disse Pai meu que estás no céu. Então, isso é muito significativo para nós, que isso nos lembra que nós somos filhos únicos e parte de uma grande família, né? Filhos do mesmo Pai, que é Deus, o Criador de tudo, e que nos une com o seu amor. Jesus, inclusive, nos mostrou o caminho para o Pai e nos fez co-herdeiros, como nos mostra o apóstolo Paulo, em Romanos: não recebestes um espírito de escravidão para recairdes no medo, mas recebestes um espírito de adoção filial, no qual clamamos, Abba, Pai. Então, ser filhos do mesmo Pai significa reconhecer que Deus ama todos de igual maneira, né? Porque ele diz, em João, Jesus diz, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Isso é a base da nossa relação como filhos do mesmo Pai. Então, nós temos um grande desafio de vivermos como irmãos. E viver como irmãos, até dentro da família, da peleia, né? Imagina dentro do grupo, dentro do movimento, né? Cada um tem uma cabeça, cada um tem uma verdade. Porque hoje tu não consegue mais... o padre Eleutério sempre diz, como é que eu vou ensinar quem já sabe tudo? Né? E aqui é difícil ensinar, porque todo mundo já sabe tudo. Então não dá para ensinar mais além do que todo mundo já sabe. Nós, às vezes, nos sentimos impacientes, não gostamos de atitudes de alguns irmãos, né? E Jesus nos ensina, se estiverdes para apresentar tua oferta diante do altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa tua oferta ali diante do altar, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e só então vem apresentar a tua oferta. Esse versículo é muito conhecido, né? Então, a nossa relação com Deus depende da nossa relação com os irmãos. Primeiro, vai te reconcilia com teu irmão, depois tu vem aqui. É difícil? É difícil, né? Então, nós temos uma missão de filhos do mesmo Pai, nós temos a missão de testemunhar o amor do Pai em todas as nossas ações, né? E Jesus nos desafia a viver esse amor de maneira concreta, porque ele diz lá em Mateus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ai, que difícil, né? Ai, que difícil, né? E Jesus nos convida a reconhecer no outro a dignidade de ser filho de Deus. Porque às vezes nós desqualificamos a pessoa, até o sacerdote. Às vezes nós falamos, né? Nós julgamos certas pessoas, coisas que não devíamos estar fazendo. E a gente conhece a parábola do filho pródigo, né? Onde Deus, o Pai, representa Deus aqui, né? Acolheu o filho que se arrependeu, né? Como ele acolhe a nós todos, arrependidos dos nossos pecados, nos acolhe como um pai amoroso. Essa é a parábola do filho pródigo, nos mostra isso. Então, ser filhos do mesmo Pai
nós devemos aprender, então, a perdoar, a estender a mão, a caminhar junto, para fazer o irmão voltar aos braços do Pai. Esta é a verdadeira evangelização. É pregar o amor, não pregar apenas repreensão, não, porque tu está errado, porque isso. Pregando o amor e dando testemunho do amor de Deus, nós conseguimos que o irmão volte aos braços do Pai. Esse amor pode nos levar a superar qualquer barreira que o mundo possa impor. Porque Deus não se importa, né, com a raça, com a nacionalidade, com a condição social. Nós somos amados e chamados à comunhão com Ele e com os irmãos, e essa verdade transcende tudo, todas as coisas. Uma anotaçãozinha para depois aqui. Então, na primeira carta de João diz assim: quem não ama não conhece Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. Que amor é esse? Amar ao próximo, cuidar dos que precisam, promover a paz e a reconciliação. Nós somos filhos do amor. Se Deus é amor, nós somos filhos do amor. E nossa missão é propagar esse amor. E esse é o amor que move o Salvai Almas. Esse é o amor que move os Cidadãos do Infinito. Esse é o amor que move a missão com todos os satélites que eu chamo, né? Que é o Lírio Branco, que é o Pura Criança, a TV Auxiliadora, e todos esses ramos, né, da árvore do Salvai Almas que se proliferou, né? O Santuário das Águas Santas e tantos outros que tem aqui, eu nem sei todos os nomes. Este é o enigma, né? O Salvai Almas é um enigma. O que é um enigma? O enigma é uma coisa difícil de decifrar, né? De entender. Nós meditamos muito sobre essa questão de pessoas que vêm, participam e desaparecem. Outros vêm, participam um tempo, mas não é aqui o meu lugar, vai embora. Outros saem chateados porque alguém fez uma observação da roupa que a pessoa está usando, ou ela foi rezar uma oração e se atrapalhou, e aí foi corrigida. Tem gente muito sensível, que ficam chateados por pouca coisa. O Padre Eleutério sempre diz, vocês têm que colocar uma comissão de recepção de acordo